Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai saber o que o Ministério Público fez para combater a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e coibir a presença de crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis em bares e boates em Itaporanga. Também vai ver uma matéria sobre a recomendação expedida pela Promotoria de Justiça de Piancó ao município de Nova Olinda sobre a necessidade da eleição para conselheiros tutelares. No estúdio, vamos receber a promotora de Justiça Liana Espínola Carvalho, que vai falar sobre a institucionalização de crianças e adolescentes. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A lei é clara, nenhum estabelecimento pode permitir a entrada de crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis, muito menos vender bebida alcoólica a eles. Mas em muitos municípios paraibanos isso não vem sendo respeitado. Na reportagem a seguir você vai saber o que a Promotoria de Justiça de Itaporanga, no sertão da Paraíba, fez para resolver esse problema. É lei. De acordo com o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma à criança ou adolescente sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Apesar da venda proibida para menores de 18 anos, de acordo com uma pesquisa do IBGE divulgada em julho deste ano, 50,3% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 17 anos já provaram bebida alcoólica. As meninas são maioria na hora de experimentar, 51,7%, e 48,7% entre os meninos. Os pesquisadores perguntaram apenas aos entrevistados com 15 anos quando havia sido a primeira experiência com bebida, e 31,7% deles responderam que a primeira dose veio antes dos 13 anos. Em Itaporanga, no sertão paraibano, a 420 quilômetros de João Pessoa, a venda de bebida alcoólica para adolescentes em bares da cidade se tornou algo tão comum que o Ministério Público Estadual interveio para alertar pais e comerciantes sobre o consumo irresponsável do álcool entre esses jovens. A Promotoria de Justiça aqui do município de Itaporanga expediu uma recomendação para garantir o cumprimento da lei que proíbe a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Essa recomendação também vale para a proibição da entrada de menores nesses estabelecimentos se estiverem desacompanhados dos responsáveis. Eles só vão poder entrar se estiverem acompanhados do irmão, do pai ou da mãe, desde que esse parentesco ou situação de responsabilidade esteja devidamente comprovada por um documento, e os adolescentes que possuem entre 14 e 18 anos somente poderão adentrar nestes recintos se apresentarem uma autorização por escrito dos seus pais ou responsável, com a assinatura devidamente reconhecida em cartório. De acordo com esta conselheira tutelar da cidade, os casos de menores de 18 anos que consomem álcool em estabelecimentos comerciais no município se repetem com frequência. Segundo Maria Cinelândia, os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos para evitar o desenvolvimento do alcoolismo. Primeiramente, a gente procura sempre ter aquele diálogo. Conversar, mostrar o que pode vir a acontecer com aquelas crianças depois, porque ali eles podem desenvolver o alcoolismo, não é? Mas é como a gente vê, a realidade é que muitos querem fazer alguma coisa, mas só que, como eles já vêm com aquela prática que para eles é normal, esses adolescentes, eles continuam. Além dos proprietários dos diversos estabelecimentos de Itaporanga, também foram notificados órgãos como a Polícia Militar e o Conselho Tutelar da cidade
para que realizem fiscalizações visando o cumprimento da lei. Segundo este conselheiro, a recomendação do MP já foi recebida e um plano com ações já está sendo elaborado para ser colocado em prática em conjunto com as autoridades policiais. Nós, juntamente com a Delegacia Civil Local e Polícia Militar, estamos aguardando o momento mais adequado para que, juntamente os 3 órgãos, com o aviso, já faça também uma ronda e definiremos, então, dias, o mais provável que em finais de semana, onde o fornecimento é bem maior, para que o controle haja. O promotor de justiça da comarca de Itaporanga, Reinaldo Serpa, lembra que os responsáveis pelos estabelecimentos que forem flagrados em desrespeito à lei serão punidos com as penalidades previstas no ECA. Os responsáveis por clubes, bares e esses locais onde há o consumo de bebidas alcoólicas, caso descumpram essa recomendação, estarão sujeitos às penas da lei previstas, às penas administrativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, de maneira que podem ter, inclusive, o estabelecimento interditado. Além do que, a pessoa física que diretamente vender ou autorizar, ordenar a venda de bebida alcoólica para crianças ou adolescentes, estará incidindo no crime do artigo 243 do Estatuto, podendo ser preso em flagrante, como já disse, e responder a processo criminal. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Em João Pessoa, a primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde ajuizou uma ação civil pública de obrigação de fazer contra o Estado e o município de João Pessoa. A ação requer que seja deferida liminar, determinando que Estado e município forneçam 12 medicamentos considerados de alto custo, que são usados para o tratamento do câncer aos pacientes do SUS que precisam desses medicamentos pelo tempo que se fizer necessário. Já a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de João Pessoa ajuizou uma ação civil pública com pedido liminar contra a Cagepa e a empresa Maranata Prestadora de Serviços e Construções Limitada. O objetivo é obrigar a Cagepa a convocar os candidatos aprovados no concurso realizado em 2008 para o preenchimento de vários cargos que estavam sendo ocupados de forma precária e ilegal por pessoal terceirizado contratado pela companhia. Há 5 anos, a Cagepa publicou o edital do concurso público para preenchimento de 3.176 vagas. O concurso teve sua validade prorrogada até 10 de janeiro deste ano. Na ação, a promotoria também requereu que seja declarado nulo o contrato celebrado com a empresa Maranata e que a Cagepa convoque os candidatos aprovados no concurso para o cargo de agente de limpeza em igual número de profissionais terceirizados através da empresa. No Sertão, a Promotoria de Justiça de Pombal firmou um termo de ajustamento de conduta com o município de São Bentinho para regularizar o pagamento dos funcionários municipais e o repasse das contribuições ao Sindicato dos Servidores Públicos do município. Contar que o município de São Bentinho se comprometeu a pagar os salários dos servidores no 5º dia útil ao mês seguinte do trabalhado e a efetuar o pagamento do 13º salário de forma integral e em parcela única. Se descumprir o ajustamento de conduta, o município vai ser penalizado com multa diária no valor de R$1.000 por cada infração constatada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Por gentileza, o que é uma verbação? A verbação é uma anotação que se faz num registro, seja no registro de imóveis, no registro de pessoas naturais, como, por exemplo, num registro de casamento. Quando a pessoa se divorcia, tem que ser feita uma verbação, ou seja, uma anotação nesse registro, mudando o conteúdo desse registro. Quando se reconhece a paternidade, por exemplo, se faz uma verbação, que é uma anotação do nome do pai no registro de nascimento da criança. Participe
participar de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toque é importante pra cidade acontecer. Pode ir pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participe aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Os últimos anos foram bastante produtivos na Câmara Municipal de João Pessoa, com resultados extremamente positivos em prol da população. A implantação de ações importantes e a criação de novas ferramentas a favor da transparência foram metas de trabalho. A Câmara criou novos canais para que os cidadãos possam acompanhar de perto o dia a dia do Poder Legislativo. O portal da Câmara está mais interativo e a TV Câmara agora também está sendo exibida em canal aberto. A Escola do Legislativo trouxe novos cursos e parcerias para aperfeiçoar e fortalecer os laços com a sociedade, levando formação política para todos. Eventos e exposições marcaram o Centro Cultural, que recebeu a visita de diversas instituições educacionais. São por essas e outras ações que a Câmara Municipal hoje é reconhecida como legítimo espaço democrático em defesa dos interesses da população. E é com a sua participação que construímos uma João Pessoa cada vez melhor. Câmara Municipal de João Pessoa, essa casa é sua. No ano passado, uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o processo de escolha dos conselheiros tutelares trouxe dúvidas e confusão em alguns municípios. No Sertão, a Promotoria de Justiça de Piancó expediu recomendação ao prefeito e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade vizinha, Nova Olinda, alertando-os sobre a ilegalidade da prorrogação do mandato dos atuais conselheiros tutelares e sobre a necessidade da eleição para a escolha de novos conselheiros. É o que você confere agora. Mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito da escolha dos conselheiros tutelares de todo o Brasil geraram confusão no Conselho Nova-Olindense sobre a necessidade de novas eleições ou a prorrogação dos mandatos dos atuais conselheiros. Não, eu não estava sabendo, não. Este outro conselheiro admite ter conhecimento da necessidade de novas eleições. Oficialmente não, mas a gente já sabia, assim, os boatos que ia haver a eleição agora nesse final de ano. Por conta disso, o Ministério Público interveio através de uma recomendação para prestar esclarecimentos e orientações quanto ao novo processo de escolha dos conselheiros tutelares do município. Na verdade, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do município de Nova Olinda procurou o Ministério Público pedindo orientações quanto à sucessão do mandato dos conselheiros tutelares do município. O mandato que terminava agora no dia 10 de outubro de 2013, e em virtude de umas alterações legislativas que ocorreram no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho achou por bem procurar o Ministério Público para obter orientação de como deveria proceder nas eleições para o Conselho Tutelar local. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi orientado para que, no prazo de 72 horas, realize uma reunião extraordinária para iniciar o processo de escolha de novos conselheiros tutelares. E foi dado um prazo de 10 dias para que eles publiquem um edital de novas eleições. A Lei 12.696 estabeleceu a necessidade de se realizar, eleições unificadas a partir de 2015, e a dúvida consistia exatamente em os mandatos que estavam acabando. O que aconteceria com eles? Eles seriam prorrogados por meio de legislações municipais ou seria necessário realizar novas eleições para mandatos até mesmo com prazo de duração inferior aos 3 anos, que era o que estabelecia o Estatuto da Criança e do Adolescente antes da alteração legislativa. Então, a dúvida consistia nisso, em prorrogar os mandatos ou realizar novas eleições para uma espécie de mandato tampão. Com a recomendação do MP em mãos, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Olinda, Rosicleide Martins, garante que as eleições do Conselho Tutelar já estão sendo providenciadas. Vamos tentar correr com o tempo, o quanto mais rápido possível, porque tendo em vista que a partir de 1º de janeiro não pode se haver mais eleição de Conselho Tutelar, então a gente tem que finalizar tudo até dezembro. A intenção é que até o final de novembro a gente esteja realizando
realizando essas eleições aqui no município, para já em dezembro os novos conselheiros que foi eleito estar assumindo os cargos. No próximo bloco, você vai ver a entrevista da promotora de justiça Liana Carvalho. Ela vai falar sobre o processo de institucionalização de crianças e adolescentes na Paraíba. Não saia daí. A Lei 12.696 de 2012 trouxe algumas alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o Conselho Tutelar, que continua sendo formado por 5 membros escolhidos pela população de cada município, mas com um mandato que deixou de ser de 3 anos para 4 anos, permitida uma recondução. A lei diz que a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares passa a acontecer a cada 4 anos, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição para presidente do país. Ou seja, a primeira eleição unificada no Brasil para conselheiros tutelares vai acontecer em 2015. Já a posse dos escolhidos vai acontecer no dia 10 de janeiro do ano seguinte ao processo de escolha. A lei também inovou ao garantir aos conselheiros tutelares direitos como a cobertura previdenciária, licença maternidade e paternidade, férias remuneradas e gratificação natalina. Por outro lado, os conselheiros não têm mais direito à prisão especial, como estabelecia o ECA. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Os últimos anos foram bastante produtivos na Câmara Municipal de João Pessoa, com resultados extremamente positivos em prol da população. A implantação de ações importantes e a criação de novas ferramentas a favor da transparência foram metas de trabalho. A Câmara criou novos canais para que os cidadãos possam acompanhar de perto o dia a dia do Poder Legislativo. O portal da Câmara está mais interativo e a TV Câmara agora também está sendo exibida em canal aberto. A Escola do Legislativo trouxe novos cursos e parcerias para aperfeiçoar e fortalecer os laços com a sociedade, levando formação política para todos. Eventos e exposições marcaram o Centro Cultural, que recebeu a visita de diversas instituições educacionais. São por essas e outras ações que a Câmara Municipal hoje é reconhecida como legítimo espaço democrático em defesa dos interesses da população. E é com a sua participação que construímos uma João Pessoa cada vez melhor. Câmara Municipal de João Pessoa, essa casa é sua. Toda criança tem o direito ao convívio familiar e comunitário, mas nem sempre isso acontece. Em casos onde os pais ou responsáveis praticam violência, maus tratos e negligência, meninos e meninas acabam sendo levados para abrigos, instituições de acolhimento. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Liana Carvalho, que também atua na 3ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Campina Grande. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Promotora, como a senhora avalia a situação dos abrigos de crianças e adolescentes aqui na Paraíba? Na verdade, enquanto função pública, vamos dizer assim, o Estado como um todo, seja o Estado da Paraíba ou mesmo o Brasil, sempre deixa a desejar no atendimento à população. Então, não é só um problema do acolhimento, da institucionalização. Como toda questão pública, tanto a qualidade quanto a quantidade de instituições de acolhimento não são suficientes. Mas a gente conta com uma ajuda externa, vamos dizer assim, das organizações não governamentais. As ONGs têm feito alguns trabalhos que até substituem o Estado nesses casos. Eu posso dar o exemplo prático de Campina Grande, onde existem 2 casas institucionalizadas do município, são públicas realmente, a Casa da Esperança 1 e a Casa da Esperança 2. E existe também a ONG chamada Lar Doce Aconchego, que
essa ONG é quem recebe as crianças menores, as crianças de 0 a 6 anos. Porque senão, se não houvesse a presença dessa ONG, desse tipo de entidade, estariam fadadas a estarem misturadas as crianças de 0 até os adolescentes de 17 anos. Porque como só há essas duas casas, a Casa da Esperança 1 e a 2 em Campina Grande, só há uma triagem pelo sexo. Então, elas são divididas por sexo, os meninos em uma casa e as meninas em outra casa. Mas estariam misturadas todas as idades, o que não é o ideal, realmente. Então, a gente tem essa substituição parcial. Mesmo assim, crianças de 7 até 11 anos, misturadas com adolescentes até 17 anos, ainda continua não sendo o ideal. E outro problema que a gente enfrenta na prática, realmente, é a questão das crianças e adolescentes saídos diretamente da rua, viciados em entorpecentes, que não é a situação ideal misturar com as crianças que estão acolhidas por outras razões. Então, há um programa com verbas federais que se chama CRAC, É Preciso Vencer, que está municipalizando essas verbas para a construção, entre outras coisas, para a construção de abrigos de pessoas nessa situação. Mas isso ainda não foi realmente implementado no nosso estado. Em que situações a lei estabelece que uma criança ou um adolescente deve ser institucionalizado? É uma exceção. Então, como a gente sabe, o ECA prevê que aos pais incumbe o dever de guarda, de sustento e de educação dos filhos. Quando há o descumprimento desses deveres, aí o Estado tem que colocar sua mão para acolher essas crianças da melhor forma possível. Mas, de toda forma, é uma medida excepcional e transitória, que busca apenas, durante algum período, substituir aquela família, seja pelo acolhimento familiar ou institucional, enquanto se busca a reinserção na família natural, ou se busca a família extensa, ou então, em último caso, a colocação em família substituta ou encaminhamento para a adoção. Uma pesquisa recentemente realizada por professores da UFPB revelou que uma das causas do abrigamento de crianças aqui na Paraíba é a situação de pobreza dos pais. Como a senhora avalia isso? Isso existe, de fato. A realidade do nosso país não ajuda, mas essa não deve ser a causa única da institucionalização da criança ou do adolescente. Na verdade, se essa for a única causa, a ausência de condições financeiras ou econômicas, o Estado tem a obrigação de colocar aquelas famílias, de inseri-las nos programas de auxílio oficiais. Existem vários, desde o reconhecido Bolsa Família até, por exemplo, o programa do aluguel social, onde o governo custeia o aluguel das famílias até que elas possam, por exemplo, ser inseridas num programa definitivo das habitações populares. Mas, na prática, na verdade, o acolhimento familiar ou institucional, ele ocorre, via de regra, não pela falta de condições financeiras, mas por outras coisas que vêm acompanhadas disso. Seja a desestabilização psicológica, a questão do uso de entorpecentes, o vício no álcool, a questão dos abusos físicos e sexuais. Isso sim gera o acolhimento institucional e familiar das crianças e adolescentes. A pesquisa também revelou que as crianças ficam muitos anos institucionalizadas e aí elas acabam numa situação muito complicada, que é elas ficam privadas do direito ao convívio familiar, seja na família biológica ou numa família adotiva. Por que isso acontece? Quando a gente retira essas crianças do convívio familiar, é sempre em busca do melhor para elas, as crianças ou os adolescentes, por essas condutas que eu já me referi, que quando há algum desvio, alguma conduta que não é o ideal para aquelas crianças continuarem na convivência familiar. Quando elas são retiradas, essa reintegração na família natural pode levar algum tempo, porque também a gente não pode colocar de volta na mesma situação em que elas se encontravam. Então, as famílias têm que ser orientadas, têm que ser visitadas pelas equipes multissetoriais, por psicólogos, por assistentes sociais, têm que, por muitas vezes, ser inseridas nos programas de auxílio do governo. Isso tudo leva tempo. Enquanto isso não ocorre, as crianças continuam no acolhimento porque é melhor para elas. Mas lembrando que o máximo de tempo é de 2 anos. Mas isso pode ser renovado desde que por decisão fundamentada.
e a cada 6 meses a situação de cada uma daquelas crianças ou de cada um daqueles adolescentes é obrigatoriamente reavaliada, exatamente para buscar a reinserção ou para buscar a família extensa, que são tios, avós, outras pessoas que tenham um vínculo sanguíneo e afetivo com aquela criança ou aquele adolescente, ou, em último caso, a destituição do poder familiar, quando não há condição alguma de recolocar aquela criança ou adolescente de volta. Então, a gente entra, o Ministério Público entra com a destituição do poder familiar para se iniciar o procedimento de adoção. E tem outro caso também, que termina durando muito o acolhimento institucional, porque, por exemplo, quando um adolescente ele é retirado da família natural e ele já, por ser adolescente, já tem mais de 12 anos, a vontade dele tem que ser respeitada. Se ele não quiser ser adotado, ele não vai ser adotado. Então, por mais que a gente faça um acompanhamento psicológico, se essa resistência continuar, então o que vai acontecer com ele é que ele vai continuar acolhido até atingir a maioridade, se não houver outra solução, como a reintegração familiar. E, enquanto isso, ele vai ser educado e profissionalizado para melhorar a situação dele quando ele atingir a maioridade e tiver que ser reinserido na sociedade. Nesse sentido, a senhora participou recentemente de audiências no fórum lá de Campina Grande para discutir essa questão da reintegração, da reinserção das crianças nas suas famílias biológicas. Quais foram os resultados obtidos? Conte um pouquinho sobre esse trabalho, a importância dele, por que esse trabalho? Essas audiências concentradas, elas foram previstas por uma resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, regulamentando uma situação trazida pela nova lei de adoção. Então, como eu falei, a situação de cada uma das crianças ou adolescentes institucionalizados tem que ser reavaliada a cada 6 meses. E segundo essa normatização do CNJ, as audiências nesses casos têm que ser feitas preferencialmente dentro das próprias entidades de acolhimento. Então a gente foi e fomos, eu como representante do Ministério Público, o juiz da Vara da Infância e toda a equipe de lá do juizado, além da secretária municipal de saúde, do secretário municipal de ação social, dos conselheiros tutelares e de representantes dos CRAS e dos CREAS. Nós nos dirigimos às instituições de acolhimento e fizemos audiências lá, para avaliar a situação de cada uma das crianças e dos adolescentes que ali estavam. Em termos práticos, havia 29 pessoas, entre crianças e adolescentes. Dessas 29, 3 foram reintegradas de imediato às famílias naturais, com auxílio devido. Uma foi colocada em família substituta. 8 foram direcionadas para a destituição do poder familiar, cuja ação deve ser interposta em breve. E aí vão entrar no programa de adoção? Sim. Primeiro a destituição para depois entrar no Banco Nacional de Adoção. Outras tantas foram direcionadas à questão de inserção nos programas de auxílio às famílias e foram indicadas as visitas das famílias para procurar a reinserção na família natural. E, em outros casos, aconteceu exatamente a questão dos adolescentes que não têm interesse nem em voltar para a família natural muitas vezes e nem serem adotados, então eles vão continuar no acolhimento até completar os 18 anos. Para finalizar, eu queria que a senhora explicasse um pouco como é que funciona o trabalho do Ministério Público nessa questão da institucionalização de crianças e adolescentes. A fiscalização do acolhimento familiar ou institucional, ela cabe tanto ao Ministério Público quanto ao Judiciário e até mesmo aos conselhos tutelares. No caso do Ministério Público, houve uma normatização recente da Corregedoria Geral aqui da Paraíba. E nessa portaria que foi baixada, ficou bem claro como deve ser feita essa fiscalização. O promotor ele se deve dirigir aos institutos de acolhimento trimestralmente e lá ele deve avaliar cada caso de cada criança ou adolescente ali presente. Para isso, ele pode contar com uma equipe, com um assistente social, um pedagogo e um psicólogo, para avaliar a situação pessoal de cada um daqueles menores. E ele pode também contar com a ajuda de um engenheiro e de um arquiteto, para avaliar a situação física do local onde essas crianças e adolescentes se encontram, até mesmo para a questão da acessibilidade dos portadores de deficiência. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma.
O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.